comece o seu destino preparado e domine as técnicas para a criação de qualquer. Acredite e consiga esse objetivo. O link na descrição. Mas Ou o primeiro que te impressionou, né? Sim. Basicamente, eu não me lembro de ter medo, lembro-me de ficar impressionado com a força, no fundo, das coisas de Deus. Né? O que é que a gente vê ali? Que no fundo o demónio é bem mais fraco do que se faz passar, não é? Ele tenta passar uma imagem de poder e de... Ele tenta, sim, ele diz que não sai, ele diz que diz muita coisa, muda né? Muda a voz, é difícil segurar nos casos mais graves, né? A gente tem uma espécie de uma cama dessas de médico, Sei. uma maca, né? E depois para os outros mais leves é um cadeirão, né? Com os braços, assim. Mas o Padre Gabriel à morte rezava sempre, como eu digo, até com um grande espírito de humor durante o exorcismo e não gastava muito tempo com conversa. O que é que a gente vê? Quando a gente invoca Deus, e isto vale para sempre, não é? Quando a gente invoca Deus com fé, ou seja, quando a gente reza com o coração, Deus torna-se presente. Quando Deus se torna presente, isso incomoda o demónio. Pronto, e por isso... ao longo dos exorcismos, o demónio depois chega a momentos em que começa-se cansando e começa dizendo, já chega, cala-te, né? Começa quase que pedindo misericórdia, né? E o padre continua, e à medida que as pessoas vão voltando, a presença é cada vez mais fraca, até que já não reage mais e ele já dá a alta. O exorcismo pode acontecer em uma sessão só ou pode precisar de mais de uma? Normalmente precisa mais que uma. Por quê? Não sei, né? É um facto. Porque é mais de um demônio? Não tem nada a ver? O que seria interessante, padre, a questão, por exemplo, possessão, contaminação. Existe uma diferença, né? Sim, há muitas distinções. Aliás, então, na Bíblia fala em possessão, certo? Fala em exorcismo. Aquele que joga para os porcos, Jesus joga para os porcos, não é? Sim. Do Legião. Certo. Nos exorcismos de Jesus, no fundo, exorcizava definitivamente, né? O demónio saía, não voltava mais. Entendi. Né? Mas também há lá a cena de que fala de que se não tem cuidado, né? Volta com 7 piores. 7 piores. Então, hoje, na experiência prática dos exorcistas, no fundo, para a pessoa chegar à libertação completa, que é o que se quer, no fundo é preciso ajudar a pessoa. Normalmente as pessoas que recorrem ao exorcista são pessoas boas, que acreditam em Deus e que normalmente são vítimas de uma bruxaria, mas são pessoas que não estão rezando e que não estão, no fundo, frequentando os sacramentos, não comunga, não confessa. Né? Deixam brechas na armadura, né? Na prática a gente diz, não vive na graça de Deus, vive em pecado mortal. Né? Então, são boa gente e que em algum momento foram vítimas de um malefício, de uma bruxaria. Invejas no trabalho, problemas na família, problemas com vizinhos, são os casos mais típicos que eu tenho. E então essas pessoas começam experimentando problemas, então, acabam no exorcista, normalmente vão no médico primeiro, no psicólogo, né? E nada resolve, andam em curandeiros, né? Gastam um montão de dinheiro e ao fim de uns anos sempre tentam o exorcista. E a evoluir os ataques. Normalmente o que acontece é que com a oração, a vida cristã e os exorcismos, as pessoas são atacadas menos vezes, com menos frequência pelo demónio e com menos intensidade. Elas cada vez controlam melhor a situação. Uma pessoa que, por exemplo, quando chega lá é atacada 3 vezes por dia, o demónio vem, faz ela perder os sentidos, ela incorpora entidades, então todo esse drama, vai no hospital, não é? Com os exorcismos, passado 2 ou 3 sessões, já em vez de 3 vezes por dia, já são, 3 vezes por semana, né? Já vê uma grande evolução. Normalmente nos primeiros exorcismos melhora rápido, mas depois vai melhorando cada vez mais lento e depende muito da sinceridade da conversão da pessoa. Se a pessoa de facto se arrepende e deixa Deus entrar na sua vida a sério, então o problema resolve-se rápido. Como eu dizia, a presença de Deus é o que mais afasta o demónio. Agora, o senhor fala, por exemplo, uma pessoa que tem inveja, um vizinho, sim, ou alguém e tal, mas essa pessoa que é atingida, por exemplo, uma situação de vizinho, de inveja, certo, né? Geralmente essa pessoa é porque ela não reza, primeiro ponto. Sim. Mas se ela reza, ela pode ser atingida. A minha pergunta é essa. Mas isso não seria tipo... pensando assim,
diminuir um pouco, tipo, do poder de Deus? A pessoa não Sim. buscou nada, ela é atingida por uma coisa, por osmose, por alguém que vítima. faz, ela é uma vítima. É uma vítima. Então, não seria um pensamento, mas ó, a pessoa é vítima, ela não buscou isso, mas... Ela não buscou, mas por ela não estar na graça de Deus, é uma vítima fácil. Deus permite aos anjos bons e maus bastante liberdade, né? Os nossos anjos da guarda nos ajudam, nos defendem em coisas bem concretas, mas também é possível invocar o demónio e pedir-lhe ajuda e conseguir muita coisa. É possível, por isso os bruxos têm tanto sucesso desde que o homem existe, desde que a humanidade existe, que há magia, que há adivinhação. Desde sempre, em todas as religiões, todos os continentes do planeta Terra. Não tem um canto onde haja homens e não haja bruxo, adivinho, etc. Porquê? Porque é possível, com a ajuda dos demónios, conseguir muita coisa. Agora, a questão é, quando a bruxaria é feita contra alguém que caminha na fé e que está na graça de Deus, não funciona. E por isso, até tem casos, é curioso, tem casos de bruxos que se convertem. Por quê? Porque veem que o poder de Deus é mais forte. Né? Tem histórias bem curiosas, né? Eu partilho sempre a mesma, mas tinha um bruxo que eu penso que era na Venezuela, não, tem um testemunho no YouTube muito interessante. Ele já estava quase, só faltava o sacrifício humano para ele subir ao grau mais alto, sacerdote satânico, né? Lá da seita, tem muitas variedades de seitas satânicas, e ele dizia, eu conseguia tudo com os sacrifícios que fazia. Ele conta como é que fazia, matava a galinha, né? E apareceu uma moça lá na zona dele, bonita, nova, e ele começou fazendo os encantamentos, isso para arranjar ali uma ligação. E pela primeira vez, ele conta, não estava funcionando. E ele ficou surpreendido. Porquê é que não funciona dessa vez? Né? E então começou-se aproximando discretamente da moça e acabou descobrindo uma coisa, que ela era católica e que acordava e ia à missa todos os dias de manhã. Rezava o terço de manhã e ao final do dia ainda rezava outro terço. E depois, no fundo, foi uma grande desilusão para ele perceber que no fim, o poder era limitado, né? E ele começou a fingir que era católico, indo na missa de manhã, para ver se... Não, para se aproximar dela, né? Tá. Para dar uma de gentleman, né? E então, o que é que aconteceu? Ele começou sentindo-se mal dentro da missa. É porque... E ela começou tendo pena dele, não sabia quem ele era, mas ele depois é que precisou de exorcismos e tudo, e no fim a conversão dele está ligada com o falhanço das bruxarias, no caso contra um católico, digamos, que vive na graça de Deus, que é o livro de São Cipriano. Então, é um livro, porque o problema não foi escrito por São Cipriano, mas houve historicamente um São Cipriano, que era bruxo, que se arrependeu. Também foi uma história parecida com esta que eu contei, se arrependeu, depois tornou-se cristão e no fim terminou sendo bispo. E então este livro que existe é atribuído a São Cipriano só por questões, digamos assim, de marketing, para ganhar credibilidade, porque ele no fundo era alguém que percebia muito do mundo da bruxaria e que depois também se tornou um grande bispo. Então esse livro tem supostamente orações para nos defendermos contra os ataques do demónio, que seria a parte de ser bispo, mas depois tem uma segunda parte de como se fazem as bruxarias, que seria a parte do bruxo, não é? Pronto, o livro é mau, é todo mau, não é? Mas no fundo, lá nas minhas paróquias, lá nas minhas zonas, o povo usa muito esse livro para fazer os malefícios, né? Normalmente aquele do sapo, com a boca cozida. É daí que vem essa coisa? É daí. Então, pronto, isto para dizer que a maior parte dos malefícios não funciona, não é automático, não é? Vou fazer uma bruxaria, o vizinho vai ficar doente e vai morrer. A maior parte não funciona, porque Deus não permite, mas às vezes funciona, não é? E o que eu vejo na prática é, os católicos que vivem na graça de Deus, não tem que ter medo de nada, né? Não cola, né? Você está mais que coraçado. Já fizeram contra o senhor? Está cheio de Deus. Já no outro dia eu entrei na sacristia, ia celebrar missa, e antes a senhora que foi limpar a sacristia apanhou um sapo vivo com a boca cozida debaixo do móvel onde estão os paramentos. Caramba! E a bruxaria do sapo da boca cozida é para matar a pessoa. É para matar a pessoa. Então é o mais pesado. É, uma bem pesada. Pronto, e então o padre ainda está vivo. Pronto, mas isto para dizer,
é tranquilo, não é? Então Outro testemunho, um testemunho de um padre que eu conheci, ele foi pregar em África. Em África tem muita magia, muita superstição, etc. Então na aldeia onde ele estava pregando, um retiro também da renovação bem forte, apareceu uma bruxaria feita com a cabeça de uma vaca ou assim. E o povo de lá entrou em pânico, porque eles têm medo, né? E então o padre disse, isso não tem problema nenhum. Ele foi lá e pegou na cabeça e jogou fora. E as pessoas entraram ainda em mais pânico. Padre, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer, o senhor vai morrer. Ele não morreu e o retiro foi um sucesso, não é?